Eu vou ler dois textos. O primeiro texto, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, verso 48. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, verso 48. E a igreja está linda hoje, hein? Glória a Deus. Que glória. É lindo ver a casa cheia, né? De todos que estão aqui presentes, quem está aqui pela primeira vez? Deixa eu te ver. Isso. Que bênção, que alegria ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, amém? Em nome de Jesus. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. Ouro em? Mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naufragaram em Ezion-Geber. Segundo texto, primeiro livro dos Reis, no mesmo livro, agora capítulo 9, versículo 26 ao 28. O primeiro texto nós lemos no capítulo 22. Agora nós vamos ler no capítulo. Eu estou voltando alguns capítulos. Só que do capítulo 9 ao capítulo 22 há uma diferença, um espaço de 100 anos na história. Quantos anos? 100 anos. Então agora nós vamos ler um texto de algo que aconteceu 100 anos antes. E está escrito: o rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elat, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou em navios seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 420 talentos de ouro para o rei Salomão. Quantos talentos de ouro? Vamos continuar o texto. No capítulo 9, verso 29, vai falar da rainha de Sabá. Porque aí nós já entramos no capítulo 10 da história. Presta atenção. Coloca na NVT o verso 20, o último verso do capítulo 9. Aqueles 400 talentos lá, equivale a quanto? Quilo? 14.700 quilos de ouro. É pouco ouro ou muito ouro? Hã? Eu quero ministrar uma mensagem profética nesta noite com o seguinte tema: você não vai afundar em Ezion-Geber.
Eu quero liberar isso hoje. Você não vai afundar, você não vai naufragar em Ezion-Geber. Tem todo um contexto histórico para que você entenda. O primeiro texto que nós lemos fala a respeito de Josafá. Qual era o nome do rei? Josafá foi o quinto maior rei de Israel. Josafá era um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor, um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, um homem de um caráter ilibado. Josafá, ele contribuiu muito para que o povo de Israel se voltasse para Deus. Ele motivou as pessoas a buscar o Senhor de todo o vosso coração. Deus concedeu muitas vitórias a Josafá. Muitos dos inimigos que se levantou contra Israel foram derrotados durante o reinado deste grande homem de Deus. Porém, Josafá, quando ele chegou no final da vida dele, quando ele sabia que já não tinha mais muito tempo, as suas cãs já estavam brancas, seus cabelos estavam embranquecidos, já não havia o mesmo vigor de antes, a mesma força de antes. Ele começou a planejar algo muito audacioso. Ele começou a planejar uma maneira de trazer ouro de Ofir. Ele então começa a empreender este plano para buscar o ouro de Ofir. E por que Josafá, ele queria no final da vida dele trazer o ouro de Ofir? Primeiro você tem que entender que o ouro de Ofir era o mais puro ouro. Se você der um Google agora aí e colocar ouro de Ofir, vai falar que era um ouro que não tinha impureza, ele era puro. Não era qualquer ouro. Quem está entendendo isso aqui? Então Josafá, ele queria trazer esse ouro. E a pergunta é, por que ele queria trazer esse ouro no final da vida dele? Porque ele queria terminar os seus dias e deixar o seu reino estabilizado. Deixar com um saldo positivo para o seu sucessor, que seria seu filho. Ele queria entregar o reino sem nenhum saldo negativo. Aliás, Josafá se parece muito com os pais, que se preocupa com a próxima geração, que se preocupa com seus descendentes, que trabalha, que faz de tudo para não faltar nada para os filhos. Quantos pais que já passou o período
de se aposentar, e na verdade você já se aposentou, mas continua na ativa, trabalhando, porque você quer deixar um bem para sua família. Será que tem alguém que pensa assim também aqui? Ou não, deixa que os filhos se viram? Quem é que pensa assim? Sabia que hoje tem muitos filhos que já não pensam mais assim? Ele não está preocupado com a próxima geração, porque ele não tem a mesma preocupação que o pai dele teve com ele, que a mãe dele teve com ele, que te deixou um apartamento novinho, né, filha? Que te deixou uma herança. Josafá, ele queria deixar, e ele queria que fosse registrado na história esse grande feito dele. Porém a Bíblia diz que foi sem sucesso, porque o texto que nós lemos no capítulo 22, verso 48 diz: porém não conseguiram. Não conseguiram. Nunca chegaram. Nunca. Por quê? Porque todos os barcos, os navios, as embarcações da frota de Josafá naufragou, afundou. Diga assim comigo: sem sucesso. E quando você continua lendo toda a história, logo depois desse fracasso, a Bíblia diz que então terminou os dias de Josafá, e ele foi recolhido. Ele morreu e não conseguiu trazer o ouro de Ofir, mas é claro que isso não diminui ele em nada. Isso não diminui a história dele, do grande homem de Deus que ele foi. Só foi um empreendimento que não deu certo, sem sucesso. Mas agora eu quero chamar sua atenção para o segundo texto, porque no segundo texto a história, ela acontece 100 anos antes. Diga comigo assim: 100 anos antes. Aí eu te pergunto, nós estamos em 2025. Se nós voltar 100 anos para trás, tem a tecnologia 100 anos antes que nós temos hoje? Não. Os carros 100 anos antes é diferente dos carros atuais? Os aviões são diferentes? Modernos? Os navios hoje são mais modernos? São mais seguros? Então vamos levar isso em consideração na história. Porque se eu tenho Josafá naufragando, e quem tentou 100 anos antes? Correu muito mais riscos, sim ou não? Até porque não tinha como comparar as embarcações de 100 anos antes. Mas o texto que nós lemos diz que Salomão conseguiu. Salomão teve sucesso. Salomão não naufragou.
Salomão conseguiu colocar as mãos no mais desejado ouro, o ouro puro de Ofir. E não foi só ouro que trouxeram para Salomão. Se você ler toda a história, trouxeram muito mais coisas. Então presta atenção. Qual a diferença de Salomão para Josafá? Qual a diferença? Pergunta para a pessoa aí perto de você, qual a diferença? Primeiro, ponto, talvez é um dos mais importantes. Salomão, ele foi um homem que recebeu sabedoria de Deus. Salomão foi o homem mais sábio da história. Quem já sabia disso? A sabedoria de Salomão fez ele entender algo. E é algo que muita gente hoje despreza. Pergunte o quê? Salomão, ele entendeu que ele não tinha o conhecimento acerca do mar. Ele era um homem cheio de sabedoria. E a sabedoria dele está dizendo para ele: você não entende de mar. Você não tem conhecimento nestas águas. O que Salomão fez? Ele foi e fez uma aliança com um homem chamado Irão. Irão não tinha a sabedoria de Salomão, mas Irão tinha o conhecimento daquelas águas. Os marinheiros de Irão eram os melhores. Eram homens capacitados, treinados. Então aqui vai o primeiro ponto. Para alcançar o que se deseja nesta vida, principalmente você que é um sonhador, você que tem desejo de prosperar, entenda, você precisa fazer aliança com pessoas certas. Esse é o primeiro ponto. Salomão não foi atrás de qualquer um. Sabe qual é o seu problema? É que você quer andar com qualquer um. Faz aliança com qualquer pessoa. E talvez esse seja o motivo de alguns fracassos na sua vida. Tem pessoas que você está fracassando, e está fracassando por causa das suas companhias, das suas amizades, das sociedades que você anda fazendo. Não adianta ter mente de grandeza se você anda com pessoas que têm cabeça de repolho. E o que é cabeça de repolho, pastor? Tem umas pérolas que você só escuta aqui. Você já viu as folhas do repolho? Como que elas crescem? Para dentro. Tem gente que não tem mentalidade de expansão. E Deus já começou a me usar, porque já está sendo resposta para algumas pessoas aqui hoje.
porque você está se perguntando: por que está dando tudo errado? Por que não dá certo? Por que eu não prospero? Porque é aliança. Você está fazendo aliança, está se aliançando com gente errada. Quando você começar a fazer aliança, primeiro, com pessoas que compartilham dos mesmos propósitos, da mesma fé. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que eu chamo de o fluir da bênção abraâmica. E o que é a bênção abraâmica? Se eu for falar de Abraão para você, o Eterno disse para ele: aonde você pisar a planta do seu pé, eu te darei. É por isso que o Abraão, ele não parava. E por que ele não parava? Porque ele entendeu: quanto mais longe eu for, mais conquista, mais bens, mais tesouro. Aleluia! Quem está entendendo? O que é bênção abraâmica? É aquilo que vai passando de pai para filho. A bênção abraâmica que estava na vida do Isaac fez ele plantar, lançar semente num tempo de sequidão, de crise, de fome. Lá em Gênesis 26, a Bíblia diz: e ele colheu 100 por 1, porque o Eterno o abençoava. Ou seja, bênção abraâmica, o fluir da bênção abraâmica faz você prosperar em tempo de crise, tempo de seca. Está dando tudo errado para todo mundo, está todo mundo chorando, e você está vendendo lenço. Está chorando, compra o lenço. Quem está entendendo? Por quê? Porque quem tem a bênção abraâmica, ele prospera em qualquer território, em qualquer ambiente, em qualquer estação. Então, fazer aliança com pessoas certas, as coisas fluem. Ele fez uma aliança com quem tinha conhecimento. Esse foi o primeiro ponto. A minha pergunta é: com quem que você está se aliançando? Quem são as suas companhias? Você é daqueles que anda com qualquer um? Ai, pastor, mas não pode ser assim. Tem que deixar acontecer, tem que... Então não ora para Deus perguntando por que você não prospera. Porque tudo é uma questão de escolha. Se você escolher andar com gente certa, vai dar certo. Agora, se você decidir andar com gente errada, vai dar errado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Tem profeta aqui. Deus está falando. Então olha para essa pessoa e fala: com quem você está fazendo aliança? Posso falar? E isso é em tudo na vida. Até quem você escolhe que vai passar a vida ao seu lado, quem você vai levar para a tua cama, quem que você vai escolher para ser pai dos seus filhos. Ou vice-versa, né?
Tem gente aí, ó, que a vida era tudo certinho. Pagava as contas em dia, estava tudo dando certo. Aí você começou a se aliançar com umas pessoas aí, ó. Pronto, agora é tudo atrasado. Quem está entendendo? Eu continuo ou paro? É sério? Não vou continuar não, cara, não tem café aqui. Café, olha para cá. Segundo ponto do porquê que aonde Josafá naufragou, Salomão teve sucesso. Segundo ponto, a Bíblia diz que eles construíram navios. Construíram? Ok. Só que quando eles chegaram naquela região ali de Ezion-Geber, eles foram com naus. Coloca para mim 1 Reis capítulo 10 versículo 22. 1 Reis capítulo 10 versículo 22. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Quando você vai para a palavra navios, frotas, no hebraico chama de naus. E o que é naus? Pequenas embarcações. Quando eles chegavam naquela região onde afunilava, ele não arriscava ir com um navio grande. Os marinheiros desciam para barcos pequenos. Qual é o segundo ponto, pastor? Não tenta chegar grande, não. Chega pequeno. Chega modesto. Chega humilde. Por que muita gente está se arrebentando, se quebrando? Porque quer chegar grande. O projeto pode ser grande, mas a forma para chegar lá, às vezes tem que ser pequeno, quietinho, humilde, sem fazer muito barulho. Navio grande faz barulho, mas pequenos barcos chegam que ninguém vê. O problema é que tem muita gente que quer chegar grande. Você tem que entender o seguinte: até filho de elefante nasce pequeno, até filhote de baleia nasce pequeno, mas não significa que vai ficar pequeno. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Jó? Seu começo pode ser modesto, mas seu futuro será de grande prosperidade. Talvez deu errado aquele empreendimento seu, porque isso aqui chega grande demais. Mas tem que impressionar, pastor. Impressionar sim, mas presta atenção. Se for estourar o orçamento, tenha sabedoria. Você nem sabe como que vai ser as vendas. Aprenda a chegar pequeno. Olha para essa pessoa e faz assim, ó. Pequeno, chega pequeno. Faz assim, ó. Chega pequeno, chega pequeno. Chega baixo, chega baixo, chega baixo. Quem está entendendo isso aqui? Eu queria estar sentado aí ouvindo uma palavra dessa, sabia?
Eu não ia saber se era coach ou era profético, mas eu estava assim, ó. Rapaz, fala comigo, Senhor. Terceiro e último para mim terminar. Presta muita atenção. Aquela região era chamada de Ezion-Geber. Por quê? Porque Ezion-Geber no hebraico significa espinha dorsal. Eu vou te falar uma coisa. Para mim, assim né? Precisando fazer um cross, uma musculação, academia, correr um pouquinho, não dá para ver a minha Ezion-Geber, minha espinha. Mas o Guilherme, alguns irmãos aí, né? Alguns irmãos, sim, né? Alcides, Johnny. Se eles fazem assim, já dá para ver Ezion-Geber, a espinha dorsal. Você já viu como que ela é, a nossa espinha dorsal? Por causa da formação óssea, não é vários... Não é assim, ó? Sim ou não? Sim ou não? Por que aquela região era chamada de Ezion-Geber? Porque muitos, quando chegavam ali, em época de cheia, não enxergava, mas justamente ali tinha uma formação de rochas. Que formava semelhante a uma espinha dorsal de homem. E aí eles tentavam passar com um navio grande, batia nas rochas, pá, fundava. Foi o que aconteceu com Josafá. Quando Salomão chegou ali, os marinheiros de Salomão chegou ali, daquele ponto para o ouro, poucos quilômetros. Vamos embora ao Irão. Não, pode montar a barraquinha, a tendinha, vamos ficar por aqui. Como assim? É só atravessar? Não. A cada 3 anos, as águas baixam. E nós vamos ter poucos dias, enquanto elas estiverem baixas, nós vamos passar do lado da formação de pedra que tem aí. Nós vamos dar a volta nela e vamos chegar lá e vamos pegar o que queremos. Diga assim comigo, a cada 3 anos. A cada 3 anos. Qual é o terceiro ponto, pastor? Muita gente fracassa porque não respeita o tempo. Eu vou repetir, tem muita gente naufragando, fracassando, porque você não respeita o tempo das coisas. Acelerado. Hoje Deus está usando a minha vida para dizer: aprenda a esperar o tempo das coisas. Eclesiastes, o Salomão escreveu no capítulo 3: há tempo para todas as coisas. Tem muita gente que não respeita o tempo. É por isso que muitas coisas na sua vida fracassam, dá errado. É relacionamento dando errado, é empreendimento dando errado, são negócios dando errado. Por quê? Porque não respeita o tempo das coisas, quer fazer de qualquer jeito, quer naufragar em águas desconhecidas de qualquer jeito. Nem conheceu ainda o amado. Não, com 8 dias, vamos casar.
lá. Vamos, não, calma, espera para ver a espinha dorsal. Não, mas eu quero fazer esse negócio agora. Eu quero esse carro, eu vi na internet, eu quero. Calma, leva na vistoria, dá uma olhada, dá uma checa, mas é 0 quilômetro, então espera um pouquinho. Vamos ver o que vão falar sobre este veículo. Vamos ver se não vai ter nenhum recal. Vamos ver a espinha dorsal. Não, espera o tempo das coisas. Não, mas eu vou alugar ali. Não, porque eu vou abrir minha chiparia ali. Mas o lugar é bonitinho. Não adianta ser bonitinho se não tem fluxo de gente. Aí você vai lá e daqui a pouco a sua chipa está murchando. Por quê? Porque não respeita o tempo. Espera o tempo. Começa a analisar as coisas. Que caminho que vai tomar. Aí você é acelerado. Irmã, só acelera as coisas se tiver 99 anos e for bilionário. Aí você pode gritar no altar até que a morte, meu amor. Mas não, quer acelerar, quer fazer e quer. Aí dá tudo errado e fica lá. O diabo me odeia. Eu fico imaginando o diabo encostado no muro, mais ou menos assim. O diabo fica mais ou menos assim, encostado assim no muro, assim, ó. Fiz nada. Acelerada. Não deve ser inveja. É muita inveja de mim. Mas você tem o que para os outros ter inveja tanto assim? Que cão que é? Não tem nem, né, assim, né, desculpa, 299 seguidores. É inveja, mas é inveja. Que não é inveja. É falta de estratégia. Tem gente que tem ideia boa, mas não tem estratégia para executar as ideias boas. Aprenda a esperar. Analisa. A cada 3 anos as águas baixavam. Vem comigo. Navega comigo agora. As águas baixavam. Quando as águas abaixou a primeira vez, ó o Irão pro Salomão. Tá vendo aí, Salomão? Olha lá, ó, a Izion Geber lá, ó. Agora nós vai nas naus. E ó, barquinho. Chegava naquela ilha. Começou a trazer ouro. Uma viagem, 2 viagens, 3 viagens, 4 viagens, 5 viagens, 6 viagens. Não importa quantas viagens. O importante é que está dando certo. Agora, vamos de novo ler o texto, filha. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 22. E eu vou terminar a mensagem aqui. E se você sair daqui falando que o culto foi ruim, é porque a sua mente não estava aqui, nem seu coração aqui. Palavrão desse. Vamos lá. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão, uma vez a cada. As embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos, pavões. Porque pavão era símbolo de riqueza, sabia? Agora vamos lá, eu quero terminar aqui, ó. Salomão, versículo 23, se tornou o mais rico, sábio de todos os reis.
Eu não estou falando de um querubim, eu estou falando de um mortal. Eu não estou falando de um ser angelical, eu estou falando de um mortal. Um mortal que tinha muitas paixões, tá? Mas isso aí é outra questão. Isso aqui era um homem, como eu e você. Qual Deus que ele servia? Será que é um Deus diferente do que está sendo pregado aqui? De qual descendência ele fez parte? De Davi? E Davi era a linhagem de quem? O Messias. Você serve outro Messias, outro Machia? Você crê em outro Jesus? O texto está dizendo que ele se tornou o mais rico, o mais sábio. Ele terminou a vida dele assim, próspero. Ele terminou? Ele terminou? Ele terminou próspero porque os navios dele não afundou. As embarcações dele não naufragou, os barcos dele não se quebrou em Ezion-Geber. Ele conseguiu chegar. Ele disse que chegaria com a aliança certa. Não, chegando pequeno. A cada 3 anos deu certo. Deixa eu falar uma coisa para você: o seu barco, a sua embarcação também não vai naufragar em Ezion-Geber. Eu estou profetizando como profeta de Deus. Os seus barcos não vai se quebrar. Eu estou profetizando, as suas embarcações não vão se quebrar. Vai dar certo. Eu estou profetizando, vai dar certo. O seu barco não vai se quebrar. O barco da tua empresa não vai se quebrar. O barco da tua família não vai se quebrar. O barco dos seus empreendimentos não vai se quebrar. Não vai se quebrar. Você vai chegar naquilo a qual você projetou. Você vai alcançar. Você vai alcançar a realização daquilo que você sonhou. Eu estou profetizando. Se tiver alguém com fé para receber, receba. Receba. E se eu fosse você, eu começava a profetizar. Eu vi um irmão agora ali fazendo, pegando e colocando assim, ó, recebendo. Se eu fosse você, eu começava a receber. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu estou cansado dos meus barcos se quebrar. Eu estou cansada de tudo dar errado. Eu estou cansado, eu luto. E eu vivo fracassando. Eu estou frustrada. Eu estou frustrado. Então eu vim como profeta para te dizer: o tempo de afundar acabou. O tempo de naufragar cessou. Você vai alcançar. Só quem vai alcançar, só quem vai alcançar, só quem vai alcançar. Eu vou continuar profetizando. Talvez o barco aqui que você veio orar hoje é seu casamento. Talvez está passando por um momento difícil. Eu quero declarar: o teu casamento não vai afundar em Ezion-Geber. Não vai. Eu estou profetizando. Talvez você chegou aqui hoje angustiada, dizendo: e agora? O que eu vou fazer? Agora você veio em um culto em que Deus quis falar com você. E Deus está usando a minha vida para falar com você, para te dizer: fica tranquilo, descansa o teu coração, desacelera, espera, porque as coisas vai dar certo. Vai dar certo. Chega de afundar, porque tem gente que está afundando sempre na mesma área. Até quando você vai continuar afundando na mesma área? Naufragando na mesma área. Eu quero que você feche os teus olhos por um minuto. Eu quero que você faça uma autorreflexão da sua vida. Talvez antes dessa mensagem você já naufragou, já afundou.
E eu quero agora que você traz à memória quais foram essas áreas. As áreas do naufrágio na sua vida. Isso. Traz a sua memória agora. Então agora começa a falar para o Senhor e começa a entregar essa área para Deus agora. Diga: Senhor, eu naufraguei até hoje. Eu nunca consegui passar desse ponto. Mas eu quero avançar, Senhor. Senhor, o Senhor deu sabedoria para Salomão, me dê sabedoria também, Pai. Senhor, eu não quero mais naufragar nos meus relacionamentos. Eu não quero mais ver a minha família naufragando. Senhor, chega de perder dinheiro. Eu não aguento mais perder dinheiro. Negócio errado, sociedade errada. Eu sou teu filho. Eu sou tua filha. Eu te adoro. Obedeço os seus preceitos, os seus mandamentos. Eu obedeço a tua palavra. Eu não estou fazendo sacrifício a ídolos. Eu não estou me prostrando diante de falsos deuses. Eu sou teu filho. Eu sou tua filha. Consagrei minha família a ti. Eu não aceito ver meus filhos naufragando. Eu consagrei eles no teu altar. Amande candarababash. Eu não aceito meus filhos andando e fazendo aliança com pessoas erradas. Senhor, eu quero chegar em Ofir. Fala para Deus isso agora. Eu quero chegar em Ofir. Você pode ficar de pé agora comigo.